Então vamos lá. Hoje o nosso ciclo temático, boa noite, né? Para pessoas que eu não falei, Pablo, Hildo. Hoje o ciclo temático nosso, a gente vai falar a respeito de diferenças, desigualdades e direitos humanos. Então, a Aline vai compartilhar uns slides com vocês e no decorrer a gente vai conversando, vai interagindo por chat, perguntas, reações, tá bom? Vamos lá. Aline, é com você. Tá, boa noite, gente, todo mundo. Sou alienígena aqui, né? Que eu não não apareço muito nos encontros de sábado e tal, mas eu faço parte do coletivo também. E eu sou mentora de proficiência de francês, mentoro um projeto também, e fui mentorada no ano de 2021 aqui no coletivo, né? Hoje eu faço mestrado no Diversitas, eu pesquiso antropologia audiovisual, mas eu também já tenho uma especialização em direitos humanos pela UFABC, então é um tema também que, além do audiovisual, com o qual eu me relaciono bastante, tá? Eu separei alguns materiais, assim, né, em parceria com a Alê, para mais do que, eu acho que todas as pessoas que estão aqui, com certeza, já são bem versadas, né, nos direitos humanos, né, essas questões fazem parte, né, dos nossos interesses, né, enquanto pesquisadoras, né, douros. É, então, não é uma aula, assim, né, eu acho que a gente vai apontar algumas questões ligadas aos direitos humanos que podem, né, a letra, aparecer nesse processo aí seletivo do Diversitas, mas em outros programas também de humanidades, né? Eu acho que ainda mais esse ano nosso, né, como as meninas estavam falando agora no começo, né, tem muitas projeções, né, aí de mudanças no Brasil, né? Mas aí a gente fez um apanhado assim de informações, tem uma linha cronológica aí, né, um panorama para a gente aquecer os motores, se alimentar um pouquinho dessas informações e aí a partir daí a gente construir essa discussão aí, tá? Então eu vou compartilhar uma tela aqui. Vocês já veem minha tela, né? Opa. Vocês veem minha tela? Sim. Sim, tá. Então, é isso, né? Um panorama no mundo e no Brasil, né? Mas antes de pegar mesmo essa parte mais cronológica, eu queria passar um videozinho que talvez a maior parte de vocês já conheça. Aí, não sei, Ale, será que eu coloco aqui direto? Ou eu ponho o link? Vamos ver se ele vai passar. Se ele vai passar sem. Vocês conseguem ouvir? Vocês ouvem? Ai, gente, vocês escutam? Não, não, eu não estou ouvindo, está travado. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Ale, você quer exibir ele ou será que a gente passa o link para as pessoas assistirem e voltar aqui? É que você deu pausa, na verdade. Será? Deixa eu testar, então, novamente. Eu vou dar play, vocês me dizem. Não tem som. Não tem som. Não tem som, né? Tá, Não. Passa o link para mim que eu tá. tento Então, faz compartilhar. assim. Opa.
colocar aqui no chat. Tá. Uhum. É um videozinho de 9 minutos, videozinho, mas ele é bem interessante para a gente aquecer os motores aí para a discussão. O vídeo tá sem som, viu, Aline? I don't even know how to give that a definition. I would probably have Tá to do com it som, for gente? homework or something. Yeah, any right, Sim. any just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Direitos humanos são direitos que você tem simplesmente porque é humano. É como você instintivamente espera e merece ser tratado como pessoa, como o direito de viver livre, falar o que pensa e ser tratado como igual. Existem vários tipos de direitos, a maioria aplicada a certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam absolutamente a todos em todos os lugares. Isso significa crianças, idosos, pobres, jogadores de basquete, lixeiros, rappers, professores, africanos, indianos, albaneses, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateus, mãe, pai, seu vizinho e você. Todos têm exatamente os mesmos direitos humanos. Em outras palavras, eles são universais. Mas a pergunta continua: o que eles são? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acordo com as Nações Unidas, existem no total 30 direitos humanos, que são normalmente agrupados e chamam-se apenas direitos humanos. Todos eles aparecem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento mais aceito no mundo sobre o assunto, mas demorou muito para chegar. No início, não havia direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro. E se não estivesse, bem, não estaria. Então um homem chamado Ciro o Grande decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablete de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por quem estava no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos de quem estava no poder. Ou quase. Rebeldes britânicos declararam independência antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e surgiram os Estados Unidos da América. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução pelos seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior. E eles insistiram que esses direitos não foram inventados, eles eram naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se imperador do mundo. E ele quase conseguiu, mas os países da Europa uniram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema polêmico. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído.
Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos grandes impérios da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que para tudo havia um limite. Seu nome era Mahatma Gandhi. E em face à violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, até mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais eclodiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais e na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a Proclamação de Ciro, a Lei Natural de Roma, a Declaração da França. Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplicam absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então, em suma, no começo, só poucas pessoas com sorte tinham quaisquer direitos. Então, daqueles homens decidiu, ei, outras pessoas deveriam ter direitos também. O que foi ótimo, só que nem todos concordaram. E só houve alguns milhares de anos de guerras e declarações e mais guerras até que todos finalmente concordaram que os direitos humanos deveriam ser aplicados a todos. E todos viveram felizes para sempre. Só que havia um pequeno problema. Se as pessoas têm direitos à alimentação e abrigo, por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? 1 a cada 5 segundos. Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionadas por dizerem o que pensam? Se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? Se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda são escravizadas hoje em dia? É mais que o dobro que em 1800. O fato é que, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada, essa não tinha a força da lei. Era opcional. Apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, ainda é um pouco mais do que palavras em uma página. Então a questão é, quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou por justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, crianças, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que se recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não são uma lição de história, palavras em uma página, não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas, são as escolhas que fazemos diariamente como seres humanos, são as responsabilidades que todos compartilhamos, respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros e proteger aqueles que precisam. Como disse Eleanor Roosevelt, afinal, onde começam os direitos universais? Em pequenos lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo, o bairro em que ele vive, a escola ou universidade que ele frequenta, a fábrica, fazenda ou escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar.
Legal. Tem um tom meio emotivo, né? Mas ele traz bastante informação interessante, né? Aí, passando um pouquinho dessa parte lúdica, né, emotiva, eu vou compartilhar agora aqui uma tela, que é um material da Anistia Internacional de Portugal, que eu vou usar aqui com vocês. Me diga se vocês veem minha tela. Sim. Sim? Tá. Então, esse material é só para fixar um pouquinho essa sequência que passa, né, nesse vídeo aí, muito rápido e tal, mas desses marcos históricos, né, dos direitos humanos, né. Bom, aí a gente vai lá do início, né, para qual é a natureza desses direitos, né, que eles visam salvaguardar a dignidade de todas as pessoas, né. Então, básico, né, que a gente já sabe. E é importante chamar a atenção de que eles foram conquistados, né? O que a gente tem hoje, né, foi conquistado, então a sequência histórica vai mostrar, né, que cada passo, cada etapa é uma conquista que subentende muita luta, né, e muito embate, né. Então, no vídeo, ele começa com o cilindro de Ciro, né? Mas nesse material que a Anistia disponibiliza para a gente, tem essa informação anterior, né? Que é o código de Hammurabi, não sei se pronuncia assim, né? Que é da civilização mesopotâmica, né? Que já previa o direito à remuneração básica por dia, quer dizer, lá mais ou menos 1700 antes de Cristo, né? Proteção aos mais fracos, aos órfãos e às viúvas, né? E essa pena de talião, que deve ser alguma coisa específica, né? Aí vem o cilindro de Ciro, né? Que foi mostrado no vídeo, né? Que tem essa peça mesmo aqui, né? Arqueológica, onde estão registradas as palavras, né, dessa declaração que previa a libertação dos escravos. Então, na Babilônia, já aí, ó, quase 700 anos depois lá daqui da Mesopotâmia, né, que previa a libertação dos escravos, dos povos exilados e a liberdade religiosa, né. Aí, um pouco mais para frente, a gente vê já menos, né, aí 200 e pouquinhos anos, 100 e poucos, vai em Roma, a gente já tem também esse movimento, né, que prevê esse princípio de igualdade, né, a partir da eliminação das diferenças de classe, definição de procedimentos judiciais, direito da família e sucessório. É interessante, né, que ele coloca aqui essa informação das placas, né, por isso que é a lei das 12 tábuas, né, que foram as tábuas que foram colocadas em frente ao Fórum Romano, nas quais estavam escritos esses direitos, né, esses acordos, né. E aí, 1000 e tantos anos depois, 800 anos depois, a gente tem a Magna Carta, né, da Inglaterra, que também passou rapidamente lá no vídeo, que limita o poder absoluto do rei, né, quer dizer, a gente tem todo um período aí, né, medieval ainda que vai se manter durante um tempo, de absolutismo, né, e aí essa Magna Carta, na Inglaterra, já traz um outro movimento em relação aos direitos, que não necessariamente eram chamados assim, mas das pessoas, né? Depois eu vou mandar esse material, ele está disponível na internet, tá? Só entrar lá na Anistia Internacional,
tá? Que ele está disponível, mas eu vou disponibilizar para vocês também, tá? E aí, novamente, na Inglaterra, em 1628, a gente tem a petição de direito, né? Que está ligado a pagamento de impostos e tudo mais, né? Sobre encarceramento e lei marcial, e aqui eu chamo a atenção porque a gente vai falar um pouquinho, vou comentar um pouquinho dessa questão marcial, né, de como os direitos humanos estão diretamente ligados à guerra, né, aos enfrentamentos, né. E aí, em 1776, a gente tem os direitos individuais, né, direito de revolução, a partir da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né. Tem uma citação aqui, né, consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre esses são vida, liberdade e busca da felicidade. Aí a Constituição dos Estados Unidos, também, né, juntamente com a Declaração dos Direitos, já em 1791, e aí sim, né, a gente tem essa tal liberdade, né, estadunidense, né, esse país da liberdade, né, que tem essa propaganda, esse lema, né, dessa liberdade. Então, os Estados Unidos, agora, a partir daí, né, ele tem um protagonismo também nesse movimento de liberdade, né, que está em conjunto com todos os outros direitos. Aí, em 1789, quer dizer, contemporaneamente aqui aos Estados Unidos, tem o movimento todo lá na França, né? Tem a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A liberdade, fraternidade, igualdade, tudo isso que a gente já conhece, né? Essa imagem aqui emblemática dessa declaração, né? Então, França e Estados Unidos estão ali nesse mesmo movimento em busca de liberdade e também de protagonismo e ascensão dos cidadãos, né, dos cidadãos comuns, que não necessariamente a nobreza. Aí, em 1864, a gente tem a primeira Convenção de Genebra, que é muito interessante esse evento, que a partir dessa convenção, claro, está ligado aos acontecimentos né, ligados à guerra, né, que estava acontecendo, e nessa primeira convenção foi criada a Cruz Vermelha, né. Vamos ler aqui, ó, lendo ao que se refere à primeira convenção, né, quer dizer, ela previa a obrigação de ampliar o cuidado sem discriminação ao pessoal militar ferido ou doente. Então, essa convenção aconteceu por conta de uma das pessoas, um dos organizadores, ter vivenciado, né, as atrocidades da guerra, daquele primeiro momento da guerra, e ele se empenhou em lutar por atendimento médico e sanitário, porque as cenas de horror que ele viu na guerra foram tão terríveis que ele se sentiu na obrigação e no dever de fazer esse movimento. E aí, a partir dessa primeira convenção, foi criada a Cruz Vermelha, né, que é essa organização, né, pelo menos nessas duas guerras, as grandes guerras aí, responsável por atender os soldados, né, por cuidar dos feridos, dos mortos, né, durante a guerra. E ficou-se estabelecido, além de que toda pessoa ferida deveria ser atendida, ficou o símbolo também, né, da Cruz Vermelha como um símbolo que não poderia ser atacado. Então, onde tivesse esse símbolo da Cruz Vermelha, não poderia sofrer ataques, né, dentro
desse processo aí da guerra. E aí, isso aqui, né, falando de Primeira Guerra, né, só dialogando um pouquinho com o vídeo, a gente tem lá todas as atrocidades que aconteceram, né, e ainda houve ainda a Segunda Guerra, que foi o limite, né, que gerou a criação das organizações das Nações Unidas, né, por conta do Holocausto e tudo mais, todas aquelas terríveis situações que aconteceram, né. E aí foi a criação da ONU. E aí, a partir dos encontros e das conversas, né, dos líderes, foi criada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que, como a narradora diz lá no vídeo, né, seria a reunião de todas essas tentativas históricas que já tinham acontecido até então, né, a fim de atender esse humano universal, ou seja, todos os seres humanos, né, e ela foi adotada, né, sancionada em 1948, né, muita coisa já aconteceu desde então, né, e a declaração continua a mesma, com os 30 direitos, né, universais e inalienáveis dos seres humanos. E aí, quer dizer, né, eles teriam essa responsabilidade de ser, né, esses direitos de serem universais, inerentes, indivisíveis e inalienáveis a todo e qualquer ser humano do planeta Terra, né? E aí eles incluem, dentre os 30 direitos, né, direito à vida, à liberdade, à segurança do indivíduo, liberdade de opinião, de expressão, religião, participação política, né, e organização, né. Eu vou colocar também vou disponibilizar também o PDF com a declaração, quem quiser dar uma olhada também, né. E é interessante que, além desses direitos básicos que a gente diria, né, como o direito à vida, à liberdade, né, a ir e vir, a segurança, a Declaração Universal, ela traz outras questões, né, ela ultrapassa a subsistência, né, então ela ela trata de questões sociais, econômicas e culturais, né, que incluem, né, o direito à educação, ao trabalho, alimentação, habitação, à saúde, né, e eu vou passar para outro material para falar quando eu falar um pouquinho do Brasil, do como isso aparece na nossa Constituição de 1988, tá? Claro, tem todas essas questões mais amplas, né, que é o direito à paz, e aqui é uma questão bem interessante atualmente, que é o direito de viver em ambiente limpo e protegido contra a destruição, e aí a gente pode fazer um link com um tema que está sendo bastante debatido, está crescendo bastante, que é o racismo ambiental, né? Quer dizer, mais um link aqui que a gente pode trazer para a contemporaneidade, né? Quer dizer, esse direito de viver em ambiente limpo e protegido contra a destruição, né? Ele dialoga com essas discussões que estão crescendo bastante, né? Sobre o racismo ambiental. E aí, assim, claro, tem essas questões mais gerais, né? Como bem diz o vídeo, né? Ela não tem força de lei, né? Ela tem um apelo de opinião pública, né? Mas ela precisa de políticas para que seja
a declaração ela precisa de políticas públicas para que ela seja realmente efetivada e garantida, e de preferência não violada, né? Pelo contrário, ela precisa ser garantida, né? E o que a gente vê muitas vezes, e a gente vai falar daqui a pouco, na verdade, que acontecem muitas violações, né? E aí, achei bem interessante aqui que o material da Anistia Internacional traz, faz alguns links para outros movimentos que se seguiram à declaração de 1948, né? Aí tem aqui, em 1951, tem a Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado. Todas essas datas e nomes, se vocês tiverem interesse e tudo mais, é só colocar lá no Google que aparece e tudo mais, né? Os materiais referentes, né? Então, olha lá, eliminação da discriminação racial, direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, eliminação de violência contra as mulheres de 1979 apenas, né, gente? Foi ontem. A Convenção Tortura e os direitos da criança, né? É interessante que ela é de 1989, né? E aí a gente tem o ECA, né, que é de 96, se eu não me engano, mas é anos 90, né, quer dizer, vem bem na sequência, né, como é interessante a gente observar que tem esses movimentos mais amplos que se refletem em políticas públicas específicas, né. Agora eu vou voltar aqui para esse. A gente, então, eu vou passar mais rápido, porque aí a gente pode conversar mais, tá? Então, a gente já viu esse videozinho aqui. Deixa eu ampliar. Aí, esse panoramão aí super rápido, para ver um pouquinho do movimento que rolou no mundo. E aí eu trouxe alguns marcos do Brasil, né? Primeiro, né, relembrar um pouquinho o contexto, né, do Brasil aí, desse momento aí da Segunda Guerra, criação da ONU e tudo mais, né. Então, a gente tem uma situação de Estado Novo, né, ditadura militar, com todas aquelas situações que a gente, né, já conhece, uma grande atuação do Dom Paulo Evaristo Arnes, né, como representante dessa ala da Igreja Católica, né, mais, como eu posso dizer, engajada nas lutas, né, pelos direitos humanos, né. E aí a gente vai chegando nos anos 80 com a redemocratização e culmina com nossa Constituição de 1988, que assim, não sei até que ponto vocês têm contato com a Constituição e tudo mais, mas vocês, né, podem confirmar o quanto a nossa Constituição ela tem essa influência muito forte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, parece que, inclusive, a nossa Constituição é considerada uma das melhores, né, mais bem elaboradas, por conta dessa tentativa realmente de atender esses direitos universais. E aí, como eu dizia, né, aí nos anos 90 a gente vai ver a materialização, digamos assim, né, desses movimentos, né, e a especificização, da Declaração Universal no contexto brasileiro, né? Então, você vê, né, nos anos 90 a gente tem o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi realmente um grande... em 1990, eu falei 96. 96 acho que é LDB. Que foi uma coisa, assim, uma situação realmente muito marcante, né? Porque o que a gente tinha da situação da criança e do adolescente no Brasil, mesmo hoje, né, mas sem o Estatuto da Criança e do Adolescente, é só lembrar a gente
no começo dos anos 90, a situação o tanto de crianças abandonadas que havia nas ruas, né, pelo Brasil todo, principalmente nas grandes capitais. Em 93 teve lá a chacina da Candelária, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem nesse movimento de tentar solucionar, ou pelo menos lidar com a situação do menor de idade no Brasil, que estava realmente estarrecedor. E aí, já nos anos 2000, vem o Estatuto do Idoso, né? Temos também um movimento aí, né, de igualdade racial, né, o Dia da Consciência Negra, não só esse, mas também a Lei 10.639, né, que é de 2003 também, se eu não me engano, né, então algumas movimentações que também está no mesmo período aí da primeira fase, do primeiro momento do Lula, né, do primeiro governo Lula, tem essa abertura e essa conscientização realmente da necessidade de criar políticas públicas para que a Constituição fosse materializada mesmo, né. Aí em 2004 a gente tem o Programa Brasil Sem Homofobia, em 2006 ali a Lei Maria da Penha, né, em 2012 Lei de Cotas, e aí se a gente for dar uma olhada lá no outro slide, né, quer dizer, são exatamente as especificidades do Brasil diante daquelas situações levantadas internacionalmente, né, daquelas convenções, né. Bem interessante observar isso. E aí, falando de um tema muito específico, né, que é a fome no Brasil, né, trouxe aqui algumas situações e ações, e a gente vai ver também um vídeo para fechar esse ciclo aí, Brasil até primeiro governo Lula, tá? Então, falando de programas sociais, né, sempre houve filantropia no Brasil, né, sempre, especialmente por parte da Igreja Católica, né, nesse momento mais anterior, né, e aí, na era Vargas, né, tem uma fala muito interessante, que aqui está como no Brasil, mas, na verdade, essa fala, ela é de um autor, que eu até anotei o nome dele, esqueci agora, José, alguma coisa, depois que ele fala que no mundo ninguém dorme por conta da fome, né, aí tem essa adaptação aqui, que na verdade, eu não sei quem fez essa adaptação, mas existe, que fala que no Brasil ninguém dorme por causa da fome, né? Depois, se alguém souber, pode contribuir aí para falar. Metade porque está com fome, a outra metade porque tem medo de quem tem fome, né? Então, a gente vem numa situação no Brasil aí ligada à miséria, né, histórica, né, por todos os motivos aqui que nós já sabemos. Aí, entre 1940 e 50, a gente vê uma distribuição de alimentação, né, para as famílias pobres e miseráveis, por essa assistência. Entre 64 e 80, a gente vê aquela história do bolo crescendo, né, quer dizer, o crescimento econômico e, concomitante a ele, o aumento da pobreza, né. E é nesse contexto que, né, surge, né, o Betinho, né, e ele liderando essa ação de cidadania contra a fome, né, e pela vida nos anos 80. Em 95, é criada a Rede de Proteção Social Mínima do governo Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, para a redistribuição de renda, né, então, em 95, a gente já tem aí esse movimento mais
organizado, como o programa Comunidade Solidária. Tem o Bolsa Escola, que também foi do governo FHC, então aqui vendo os programas sociais, né, as políticas públicas que vão sendo desenvolvidas para o combate à fome, né? E aí, em 2001, existe esse dado aí, né, do Brasil, com 28% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E aí, no governo Lula, no primeiro governo Lula, a gente tem o Fome Zero, né, e o Bolsa Família, né, como ações, como políticas de transferência de renda, né. Aí, Ale, eu vou passar esse link aqui para a gente ver esse videozinho, que é bem importante para a gente... Ai, meu Deus. Deixa eu copiar ele. Se você não conseguir, passa para mim no chat. E eu coloquei lá o nome do Josué de Castro, tá? Ah, José de Castro, maravilha. Pronto, era ele mesmo. Eu vou pôr no chat aqui. Eu vou pôr no chat porque aí, não sei, às vezes as pessoas querem juntar links. Aqui. Mas aí você passa, por favor, Ale. A gente vai ver para a gente realmente fechar esse período aí, primeiro governo Lula e antecedentes. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. O Brasil foi produzindo ao longo da história a riqueza e a miséria. Mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência. E a riqueza se transformou em escândalo. E nós, então, estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria. Mas chegou o momento de reverter este quadro, de erradicar a miséria, de acabar com a pobreza, de não aceitar mais como natural que tudo isso aconteça, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa para transformar esta questão não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um. Num problema a ser resolvido por todos, solidariamente e de forma concreta. Nós temos alguns problemas que são absolutamente emergenciais. 32 milhões estão com fome. Trata-se de matar a fome de 32 milhões. A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido. Ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já. Mas essas pessoas que estão com fome precisam trabalhar, precisam viver. E nós precisamos de 9 milhões de empregos já. Empregos que paguem salário,
mesmo que seja o salário mínimo, mas que pague alguma coisa para que as pessoas, em troca do trabalho, possam comer, dormir, vestir, educar. Essa é a urgência, essa é a emergência. Mas para criar 9 milhões de empregos, é preciso que o país transforme a luta contra a miséria e a fome na prioridade absoluta do governo e da sociedade. O governo já disse que a luta contra a miséria é sua prioridade absoluta. Disse, afirmou publicamente, fez até um plano. Mas é preciso que a sociedade também diga que erradicar a miséria é a sua prioridade absoluta. Há um capítulo especial nessa luta, é que da população pobre, que é a maioria, dentro dela, nas casas ou nas ruas, existem seres que nunca se perguntaram como que elas iriam sobreviver sem a solidariedade dos pais, das mães, da sociedade. Milhões de crianças brasileiras. Milhões de crianças brasileiras que passam fome, que têm que trabalhar aos 10 anos de idade, que têm que sair para as ruas para levar o resultado para suas famílias, que não têm escolas adequadas, que não têm saúde. Cerca de 150 mil crianças morrem de fome e de miséria neste país. São 6 Vietnãs por ano, sem nenhuma bomba explodida nas nossas cabeças, mas sim nas nossas consciências. As crianças, dentro da luta contra a miséria, dentro da luta contra a pobreza, constituem prioridade absoluta, sim. Porque se uma sociedade é capaz de fazer isso com adultos, pelo menos que não seja capaz de fazer isso com crianças. Esse movimento, ele tem 3 linhas de ação. A primeira delas é a organização da sociedade, a ação da cidadania, criando comitês. Comitês autônomos, independentes, suprapartidários, criativos, concretos, que sejam capazes de identificar os problemas, propor soluções e trabalhar sem esperar nada, sem esperar ordens, sem esperar verticalismo, burocracia, centralização. Comitês de ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Se o Brasil for capaz de criar milhares desses comitês em todas as cidades, o Brasil vai mudar de rumo. O Brasil vai ser outro. A segunda linha é a ação governamental. Governo federal, governo estadual, prefeituras. Executivo, legislativo, judiciário, todo o aparato do Estado que existe para servir, que não existe para mandar. Este aparato tem que ser colocado a serviço dessa grande causa, movido pela sociedade, empurrado pela sociedade, pressionado pela sociedade, vigiado pela sociedade. E um terceiro, que é este que eu estou usando agora, a mídia. A televisão, o rádio, o jornal, a revista, todas as formas de comunicação têm que se colocar não como simplesmente alguém que anuncia alguma coisa ou que informa, mas alguém que participa da mudança do rumo do país, da mudança do rumo da história. Mídia, governo, sociedade, em parceria, numa ação conjunta, podem efetivamente transformar totalmente a situação atual do Brasil. Este é um movimento que vai mudar a face do Brasil. De desumana para uma face humana. Do tomar para o dar. Da agressão para o abraço. Da fome para a fartura.
da ausência absoluta da cidadania e dos direitos para o Estado do direito e o exercício da cidadania. A ação da cidadania contra a miséria e pela vida é um movimento que quer recriar o Brasil e que depende essencialmente da confiança que cada um deve ter, não em mim, não no outro, mas em si mesmo, na cidadania, na ação solidária e conjunta para transformar a realidade. Esta ação da cidadania, ela, na verdade, aposta na consciência, aposta na mudança de visão, que vai se transformar em ação e, finalmente, virar comida, emprego, sociedade, instituições, democracia. Esse vídeo é uma verdadeira aula do Betinho, né? De um monte de coisa, né? De política, de análise social, enfim. Tem um pouquinho longo, né? Tem 9 minutos também, mas eu achei que, a gente achou que realmente valeria a pena a gente entrar em contato novamente com essa realidade dos anos 90, para ver até que ponto estamos na mesma, evoluímos, não retrocedemos, né? E como é interessante também ter essas referências desses discursos, dessas palavras, né? Como vocabulário mesmo para possíveis provas dissertativas e até mesmo na elaboração argumentativa dos nossos projetos, certo? Vou continuar aqui tá acabando, tá, gente? Prometo. Vou continuar aqui o compartilhamento, e aí eu vou trazer aqui a Sueli Carneiro para apontar algumas questões, né, que se elevam também, né, nas discussões dentro dos direitos humanos, né? Esses elementos foram retirados do Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, né, da Sueli Carneiro, que é uma, né, filósofa, uma pensadora brasileira importantíssima quando a gente fala em direitos humanos, né, que é uma grande pesquisadora dos direitos. Aí, eu trouxe alguns elementos, né, que ela traz nesse livro, e tem esses trechinhos aqui. Então, ela diz que uma das heranças da escravatura no Brasil, né, foi a ideia de que alguns seres humanos são mais humanos do que outros, né, fruto do racismo científico do século XIX, que dividiu a humanidade em raças superiores e inferiores, né, tendo como consequência as desigualdades sociais que perduram até os nossos dias, né? Então, isso aqui ela traz, né, como fundamento do racismo e das desigualdades no Brasil, o racismo fruto da escravatura, né? Então, ela já traz isso como argumento central, né? E aí, no desenvolvimento disso, ela aponta que duas matrizes teóricas ideológicas no Brasil não contribuem para a superação dessas desigualdades, né? Que são o mito da democracia racial, ou seja, esse mito de que o Brasil não tem racismo, que vivemos harmoniosamente, né? E a perspectiva de luta de classe, né? Quer dizer, a perspectiva marxista da luta de classes se sobrepondo à luta antirracista, né? Que seria um fator que não contribui, que na verdade atrapalha a superação
das desigualdades sociais, que, segundo a Sueli, né, são fundamentadas lá na escravatura, né, no racismo fruto da escravatura, né? Então, ela diz que ambas as perspectivas põem de lado a questão racial, né, minimizando-a frente às questões dos direitos humanos. Quer dizer, quando no Brasil, né, as questões raciais elas não são colocadas como fator fundamental nessas discussões, a gente tem uma perda, né? A gente perde no avanço das questões dos avanços dos direitos humanos no Brasil. E outra questão que ela traz é o matriarcado da miséria, né? Quer dizer, que é a união de todas as opressões, né, possíveis que caem sobre a mulher negra, né? Então, ela diz assim, que a conjugação do racismo ao sexismo produz sobre as mulheres negras uma espécie de asfixia social, causando compulsoriamente em suas vidas o rebaixamento da autoestima, uma expectativa de vida 5 anos menor do que as das mulheres brancas e um menor índice de casamentos, confinamento nas ocupações de menor prestígio e remuneração, né? Então, esses 3 pontos, né, eu trouxe para somar nessas discussões aí ligadas aos direitos humanos no Brasil, porque é uma análise da Sueli Carneiro, né, específica do nosso país. Aí eu gostaria de, para ir finalizando, trazer esse recorte do relatório de violações do governo Bolsonaro que foi realizado pela Anistia Internacional, né? Eu vou também disponibilizar o link para vocês. A Anistia Internacional, ela construiu esse relatório onde há 30 violações do governo Bolsonaro eu acho que nem são nos 4 anos de governo, acho que é até 2021, esse relatório de 2021. Nos 1000 dias, né? Lá, 1000 dias sem direitos, chama o relatório. Quer dizer, nem precisou chegar até o final do governo para identificar se existem 30 direitos. Nesses 1000 dias do governo Bolsonaro, houve 30 violações de direitos, né? Então, eu elenquei alguns aqui, mas, né, são vários, depois vocês podem até entrar em contato com isso, com esse material. Então, a gente vai lá, ver lá, instabilidade política no meio da crise da pandemia, omissão de dados acumulados da Covid nas divulgações do Ministério da Saúde, a falta de vacina para populações indígenas, falta de vacina para populações quilombolas. O Bolsonaro negou dados e fatos que mostravam a devastação da Amazônia, queimadas na Amazônia, quer dizer, além das queimadas, a omissão dos dados, né? O Brasil deixa de aderir à declaração da ONU, a agenda anti-indígena, decreto sobre armas, a comemoração dos 55 anos do golpe militar, a exoneração de membros, né, do Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura e Combate, e o ato em favor da intervenção militar em Brasília em 2020, hein? Olha que viemos do futuro dizer que acontecerão coisas piores, né, gente? Então, esse relatório, eu achei interessante, né, a gente ter contato com ele, para a gente também construir essas argumentações, né, de como a contemporaneidade brasileira lidou com todas essas situações de ascensão da extrema-direita, do fascismo no Brasil, as consequências práticas, materiais, né, históricas dessas ações, né? Inclusive, a gente viu lá no vídeo do Betinho, em 90, acho que é 95 esse vídeo, 32 milhões de pessoas com fome, né? Hoje, 2023, nós temos aí o dado, né,
estatístico que diz que temos 33 milhões, né? Quer dizer, teve um aumento, né? A gente saiu de um período de superação, né? Que o Brasil saiu do mapa da fome para uma volta ao mapa da fome e um incremento, né? Um aumento da fome no Brasil, né? Então, esses dados, né, essas informações ajudam a gente a falar um pouquinho, a criar esses argumentos, né, construir esses momentos de discussão e esses argumentos mesmo, né, pensando de forma prática na construção textual, né, o quanto esses dados, né, contemporâneos, atuais, podem ajudar a gente a construir essa reflexão sobre os direitos humanos no Brasil. E temos aqui algumas projeções, né? Quer dizer, e aí agora, né? Essa segunda fase, essa outra fase, né? Do governo Lula, 20 anos depois, né? O que podemos esperar, né? A gente estava comentando aí, né, no começo de que começamos o ano bem, politicamente, tudo mais, né? Temos algumas esperanças, né? Que a gente pode citar, né, nos nomes do Ministério dos Direitos Humanos, né, que vem aí fortalecido com o Silvio de Almeida, a criação do Ministério dos Povos Indígenas com a Sônia Guajajara, o próprio Ministério do Meio Ambiente, que agora, né, fortalecido com a Marina, o Ministério da Justiça, né, com o Flávio Dino, que aí depois a Alessandra vai comentar um pouquinho com a gente, né, do ponto de vista judicial mesmo, né, e o Ministério da Igualdade Racial, né, que acho que também um grande ponto de esperança para a gente, né, no sentido de conquistas, reconquistas e reconstrução de políticas, né, para o enfrentamento do racismo no Brasil. Tudo isso a gente vai comentar com mais, né, detalhe agora na discussão, e eu queria, para finalizar mesmo, apontar algumas questões que poderiam, né, e deveriam estar também no nosso radar, né, quando a gente fala de direitos humanos, que são essas novas correntes de pensamento, né, e não só de pensamento, como de ação também tecnológica, que é o pós-humanismo, né, o transhumanismo, essas questões aí do pós-humano, né, porque quando a gente fala em direitos humanos, né, como essas questões vão ser desdobradas nesse futuro aí que não é tão longe, né? Sabemos que a revolução tecnológica e biológica, né, que está associado também à biologia, à revolução biológica, como que essas questões também vão entrar na agenda de discussões, né, no que se refere aos direitos, às garantias de direitos, né, quem são as pessoas, quem vai poder usufruir das tecnologias, né, quem vai poder estar dentro dessas transformações, né, e de tudo que tá previsto aí e que já está acontecendo, né. Então, é um pouco isso, desculpa aí o volume de informação e a rapidez, mas foi realmente um panorama, assim, de questões, né, para a gente refletir e discutir. Gente, só fazer um complemento com vocês, para colocarem vocês para pensar, dentro da minha área de atuação jurídica, também que é direitos humanos, para vocês pensarem na questão do viés racial dos direitos humanos. Quem sofre mais as violações desses direitos, né? A quem mais esses direitos, elas são
mais direcionadas em todas as áreas, educação, saúde, segurança alimentar, né, fome. A gente não precisa falar muito quem é que sofre mais essas questões de direitos humanos, né? Não só como a Sueli, a Carolina, ela vem muito forte também na bibliografia dela, falando a respeito, ela traz muitas violações em relação aos direitos humanos, e a fome é uma que ela mais fala em todo o livro dela, e também as questões de violência, né? Violência contra a mulher, né? E muitas outras violências que são trazidas, né? E que configura muito em relação aos direitos humanos. E tem aquela que muitas vezes as pessoas esquecem, é falar das pessoas da comunidade LGBT, né? Pessoas trans, que são aquelas que sofrem uma violência muito grande em relação à parte de saúde, né? Que elas deixam de querer estar dentro de um hospital, porque elas não sabem como elas vão ser atendidas no hospital por elas serem uma pessoa trans, né? E elas acabam tendo ciclos muito grandes de violação de saúde, porque elas preferem não ser tratadas, porque elas sabem as violações que elas vão ter quando elas procurar um tipo de atendimento, né? Então, existe uma gana muito grande de violação em relação às pessoas de alta vulnerabilidade, né? Sejam pessoas negras, sejam pessoas em situação de ruas, pessoas da comunidade LGBT, mesmo que não estejam em situação de vulnerabilidade, porque a gente também, os direitos humanos, ele abarca também a questão do racismo, né? A gente acaba tendo direitos violados, né? Dos direitos humanos por questões também do racismo, questões raciais, tá? Então, a gente agora vai abrir para vocês falarem um pouquinho. E falando em Sueli e Carolina, que são muito fortes nessas questões, hoje a gente vai começar a liberar para vocês tanto Carolina como Sueli no nosso ciclo de bibliografia obrigatória do Diversas. A gente está terminando já os ajustes aqui, terminando aqui, o Thiago já vai liberar. Tá bem legal, tem podcast, tem tudo, e é muito importante que vocês comecem a intensificar essa parte. E agora a gente vai deixar aberto para vocês falarem. Vamos lá, pessoas. Eu peço desculpa por não abrir a câmera aqui, gente, mas aqui está tudo meio confuso, então... Não tem problema, Mag. Eu vou ficar escondidinha hoje. Obrigada, Aline, pela sua apresentação. Enfim, né, estava aqui pensando essa questão dos direitos humanos, né, vendo o Betinho e tal, e pensando um pouco nesse momento atual que a gente está vivendo, né, que é um momento bastante significativo, porque direitos humanos, na verdade, para todos, né, e aí você fica imaginando, né, esse pessoal que invadiu, né, depredou todo o Congresso, né, que zoou tudo, né, que é a favor da intervenção, né, todas essas barbaridades, e aí a gente fala, putz, né, e os caras também têm seus direitos, né, então é complexo demais, porque o ser humano acaba sendo muito individual, né, e quando se trata de você pensar no coletivo, na humanidade como um todo, então você necessita, né, ter essa possibilidade de olhar para o outro, né, de maneira diferente, né, e é um tanto quanto difícil, né, porque são pessoas que o tempo todo, né, destruíram a questão dos direitos humanos, né, sempre falaram, e hoje, quando eles estão presos, né, eu ouvi alguns comentários, né, de que eles, né, querem um Wi-Fi, né,
questionam a comida, né, que eles estão ali e tal. Teve um que até perguntou por que ele estava sendo preso, né? E aí você fica pensando, né, até que ponto a humanidade, né, o ser humano, ele evolui, mas ao mesmo tempo ele está lá atrás, né, um pouco ainda na questão do Ciro, né, que a gente viu, iniciando tudo porque não consegue conviver, né, numa coletividade de maneira a pensar no outro como alguém digno, né, de respeito de todas as formas, né, como diz o Betinho, de todas as suas potências. Ele precisa, né, comer, precisa, né, trabalhar, precisa morar, precisa de tudo, e a gente parece que com o avanço tecnológico a gente não vai caindo a ficha, né? E aí, quando você vê uma catástrofe dessa, como das americanas, né, um rombo desse, né, uma fraude, e aí você fica imaginando, né, um pouco isso, né, direitos humanos para quem, né, para quê, porque, né, eu, assim, sou uma pessoa que não tenho nenhuma ação, nenhuma possibilidade de sair perdendo nessa situação. Mas aí você começa a analisar e você fala assim, pô, meu, o pessoal estava simplesmente roubando, né, o tempo todo, né? São pessoas que sempre tiveram aí, né, digamos, uma respeitabilidade, né, pública da sociedade, e hoje vem a baila que estava todo mundo roubando ali, nem aí com nada, né? E aí você fala, pô, meu, mas, né, que mundo mais insano, né, que a gente vive, né? Mais ingrato, porque é um dinheiro que resolveria muitos problemas, né? E as pessoas vão, né, pegando para si, né, para suas benécias, né, para suas comodidades. E esse é um micro exemplo, né? Então a gente pensa no mundo como um todo sendo, né, uma grande lojas americana, né, pelo visto. E nós trouxa achando, né, que dever R$ 100 é uma coisa assim demais, né? Você fala, pô, caramba, né? Então um pouco isso, né? Pensar para quem, né, serve esses direitos, né, já que eles estão aí há tanto tempo, né, e nós continuamos sendo ultrajados, né, violados o tempo todo, meio que na berlinda, né, na surdina, né, invisíveis a tudo isso. Alguém mais gostaria de falar? Boa noite. Obrigada, Aline. Obrigada, Alessandra. Vou pegar um pouquinho desse gancho aí de Magda, né? E de tudo que a gente, né, aprendeu hoje. Eu acho que é muito importante a gente sinalizar sobre uma coisa, né? Betinho traz uma informação ali que é muito didática, né? Que inclusive é a questão da participação. Não adianta simplesmente a gente colocar Silvio Almeida e tantas outras pessoas dentro, né? Para nos representar e a gente não faz a nossa parte. Então, a gente precisa entender que os conselhos, né, ele é um local que foi uma luta e a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente elege um presidente, né, que tem toda uma ideia a qual a gente pensa, analisa como algo importante para a nossa sobrevivência, para nossas relações sociais. No entanto, a gente precisa entender também que sozinho o presidente não faz nada, sozinho tantas outras pessoas não fazem nada. Então, a gente precisa pensar também numa coletividade, né? Eu fico um pouco, né, amedrontada quando a gente fala dessa questão, vai fazer tudo.
a gente precisa entender a nossa parte também. Eu me recordo, eu acho que aqui muitas pessoas já assistiram aquele filme, ou um documentário, Quanto Vale é por Quilo. Não sei se vocês, né, conhecem. Infelizmente, tem pessoas que a gente acha que está do nosso lado e não está do nosso lado, né? Eu mesmo, não vou aqui citar nomes, né, presenciei instituições mesmo que tá aí, que são esquerda, e, no entanto, fazem um trabalho de merda, né? Assim, um trabalho muito perverso, inclusive que vai de contra todo a questão dos direitos humanos, né? A pessoa, né, inclusive a instituição trabalha com pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, e aquilo me dá um certo medo, sabe? Inclusive essa pessoa passou no Fantástico, né? E ainda assim esse cara continua ali, continua recebendo verbas, né, do governo. Como é isso? Então, às vezes o jornalismo faz a parte dele e a sociedade, de alguma maneira, não faz a parte dela também, mas a gente entende também o porquê. Além de que a gente fala desse processo aí de conhecimento, a gente está tendo que dar conta de muita coisa, de muitas informações. Às vezes eu falo assim, meu Deus, é tanto livro que eu tenho para ler, sabe? É tanta informação, e que às vezes a gente também tem que dar uma respirada e pensar em estratégias também de como é que a gente vai fazer a nossa participação nisso, né? Esse curso mesmo, ele é maravilhoso, né? Eu tenho o Iteramaché e tantos outros assim que eu tenho participando. Tem um de Lélia Gonzalez, que é Ler o Brasil. Nossa, gente, é incrível, sabe? E às vezes também me dá um pouco de aflição, porque às vezes você sabe de tudo e quem ali do teu lado não sabe, sabe? Às vezes dentro da sua própria família não sabe, e você vai adquirindo conhecimento, e de alguma maneira a sociedade como um todo ela não tem, né? Então, assim, quando a gente fala de direitos humanos, a gente percebe que houve muitos avanços, né? Muitos avanços. E a gente está avançando, sim. Mas a gente precisa entender também da participação, e que a gente é parte deste governo, né? Para quem votou no Lula, a gente é parte, ele não está sozinho. Inclusive, nos próprios discursos dele, ele traz isso: eu vou precisar de todo mundo, sabe? E que, de fato, vai precisar mesmo, para que as coisas se organizem, para que a gente possa ter uma sociedade, né, não perfeita, mas que ela, de alguma maneira, ela tenha ela consiga fazer com que a população ela consiga enxergar, né? Então, a gente vê que esse governo anterior, ele se beneficiou da ignorância, né? Ele se beneficiou de cada um tem seus interesses, né? Ali, quando a gente vai analisar um cara, porque ele quer sair atirando, o policial volta porque ele quer, de alguma maneira, fazer barbaridades, entrar nas comunidades, fazer o que ele quiser. Aqueles homens machistas voltam porque ele acha que é daquela forma. E tantas outras coisas, não me prolongando tanto, né? Mas só quero deixar isso mesmo, que é a nossa participação, né? Eu hoje sou assistente social, trabalho já há 13 anos na área da infância e da adolescência, venho fazendo a minha parte, sabe? E eu te digo assim, com muito prazer, né? São 13 anos de muita luta, sabe? Dentro da minha cidade, dentro do meu local de trabalho, com as minhas relações com as outras pessoas. E que não é só do trabalho, não é só naquele ambiente. Eu acho que é um serviço que eu tenho que levar para fora, né, e discutir. Então, todos os espaços que eu tenho, eu faço questão de falar da questão da infância, né, e dessa infância também, que a gente precisa pensar também que ela é interseccionalizada, porque a gente vê que são vários tipos de infância, principalmente as crianças vítimas que têm, inclusive mulheres, não foi citado, mas mulheres com deficiência também sofrem muito, né? A gente precisa levantar a bandeira também dessas mulheres, que também têm sua dificuldade. Eu tenho uma amiga que às vezes ela está adoecendo e ela tem receio de ir no médico porque ela já foi maltratada várias vezes, né? E a gente precisa finalizar, e assim, o quanto é muita coisa para a gente dar conta, mas a gente vai conseguir. Obrigada, desculpa. Eu não abri a câmera porque eu tô aqui fazendo as coisas no cabelo, viu? Porque hoje aqui na Bahia tá um calor terrível. Eu fui lavar o cabelo e dar uma arrumada, viu? Beijo, obrigada, viu? Pelo desabafo. Obrigada a você. Débora? Eu, na verdade, só para pegar na deixa mesmo do debate, da troca, e tentar entender assim, o quanto que eu fico pensando, eu fico refletindo
com todas as falas, o quanto é perverso, na verdade, né, mano? Eu acho que é perversão isso, tá ligado? O que é a perversão? Há 1 ano, há 2 anos, nesse último governo, né, que não dá nem para ficar citando o nome desse coiso, mas o quanto direitos humanos foi rechaçado, foi detonado, né? Foi a todo momento tentado não garantir, né, que os direitos humanos existissem, né, que existe há muito tempo, né? Houve uma tentativa de desconsiderar a importância dos direitos humanos dentro da nossa sociedade, e hoje há uma reivindicação dos direitos humanos, né? Há uma reivindicação de dizer assim, olha, é importante que eu coma bem dentro de uma penitenciária, é importante que todo mundo coma bem dentro de uma penitenciária, é importante que reveja a pena de trocentos jovens pretos periféricos que são forjados pela polícia e é tirado o direito à liberdade desses jovens, né? É importante que a gente pense nos direitos humanos quando a população vai fazer um protesto e reivindicar um direito, seja ele por salário, seja ele por melhores condições de trabalho, enfim, né? E a polícia vem quente para cima da gente, tá ligado? E aí, quando a galera vai lá, não sei nem se é por mera ignorância ou por real perversidade, tá ligado? E quebra todo um espaço que é público, né? Que é grana pública, que é dinheiro nosso, né? Vai lá, quebra tudo e ainda quer reivindicar direitos humanos. Eu acho muito contraditório isso, quer reivindicar direitos humanos porque você quebrou, você por livre e espontânea vontade se deu direito. Eu não gosto dessa delegacia, eu não gosto da delegacia do 47, eu vou lá e vou jogar uma bomba dentro da delegacia da 47, eu vou no hospital, eu acho que o hospital Campo Limpo não funciona, eu vou lá e vou quebrar o hospital do Campo Limpo, é um espaço público, né? Então, e aí eu quero reivindicar ainda, eu acho que, né, eu acho que tem direito a advogado, né? Tem direito, tem que ter, a gente tem que garantir, porque os direitos humanos é para todo mundo. Mas eu acho que é bem contraditório, sabe? Eu fico pensando a contradição também quando a gente fala assim, vamos garantir direitos humanos para todo mundo, né? A gente precisa garantir o direito, né? Principalmente daquele cara que abusa de uma criança, né? Aquele playboy que bota fogo num morador de rua, uma pessoa em situação de rua, ou que bota fogo, não sei se vocês recordam dessa história, de um indígena que estava dormindo no ponto de ônibus, né? Então, a gente precisa garantir o direito dessa pessoa, né? A vida, precisa. Mas eu acho que é importante da gente pensar como direitos humanos, quem os direitos humanos privilegia, às vezes, porque há um privilégio, né, mano? Querendo ou não, a gente fica pensando assim, direitos humanos é para todo mundo. Mas, por exemplo, se eu jamais faria isso, eu não consigo nem pensar nessa hipótese, mas se eu, no estado de insanidade, eu vou lá e taco fogo numa pessoa desnecessariamente, ou pego meu carro e bebo pra caralho, e passo por cima de um ciclista ao ponto de arrancar o braço dele e jogar dentro do rio Tietê, dentro do rio Pinheiros, né? Isso é insano. E aí eu tenho um advogado, né? Se eu tiver um bom advogado, eu vou ficar 3 dias, né? Porque eu tenho direitos humanos. E se eu sou essa sapatão preta de quebrada e faço uma ação perversa, maldosa dessa, eu vou mofar na cadeia, né? Ou o meu sobrinho que está fumando um beck aqui na pracinha da quebrada e os polícias resolvem forjar ele perde o direito dele à liberdade. Então, eu acho que é importante a gente pensar também sobre não é nem a perversidade dos direitos humanos, porque os direitos humanos é para todos. Se fosse justo, se fosse de uma forma justa,
igualitária, né? É muito lindo, assim, é muito lindo, mas tem essa questão também, né? A questão econômica que privilegia quem tem uma questão econômica mais privilegiada nesse país. Mas é só isso, assim, que eu fico pensando aqui, pirando, assim, sabe? Nessa troca que a gente vai tendo sobre a garantia dos direitos dessa sociedade. Valeu, meninas. Vou me prolongar, não, para não estender o debate, para dar voz para todo mundo também. Valeu, é nóis. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Acho que a Sheila levantou a mão. Não, o meu já estava levantado, não baixei. Mas só complementando o que que Débora apontou aí, a gente tem que analisar também que tudo isso é fruto de uma sociedade meio que doente, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Quando a gente fala de direitos humanos, é porque, de alguma maneira, a ausência dela também causou muitas aniquilidades. Queria falar difícil e me encampei. Então, ela causou diversas situações, fraturas, né? Vamos pensar assim. E, como a gente costuma dizer no serviço social, que isso é fruto da questão social, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Então, a gente precisa ajustar isso. Não que a gente vai... E quando a gente fala de direitos humanos, é que eu estava assistindo ontem a Máscara de Ferro, né? O Homem da Máscara de Ferro. E eu assisti por segunda vez, eu achei aquilo ali brilhante, porque eu fiz uma nova leitura, né? Então, a ideia é que você seja responsabilizado pelos seus atos, mas que isso não venha a ser de uma forma tão desumana, né? Então, o fato de você cumprir, né, seus deveres, e dentro que isso não venha a trazer uma consequência muito pior para a sociedade como um todo, né? Então, querendo ou não, eu acho que a gente sente também, né? Se um cara... As pessoas têm mania de, vou fazer a mesma coisa que ele fez, vou arrancar o pinto dele, né? Para as pessoas que cometem o estupro, ou para que sai bêbado, e mata a família dele também, sabe? Então, é meio isso, sabe? Mas desculpa aí que minha mão ficou levantada, viu? Sheila, eu também acho que não deve ser isso, da violência para a violência. O cara matou a família, o cara abusou de uma criança, vamos arrancar a piroca desse maluco. O maluco foi bêbado, vamos... Sabe, eu acho que é pensar... Eu acho que nem é isso, assim, sabe? Vamos matar a família do mano, não. Porque, né, enfim... Eu acho de verdade, assim, que os direitos humanos não tem que ser... Não sei nem qual que é o termo que eu uso, mas assim, não tem que ser... Gente, vou colocar uma... benevolente. Eu acho que eu vou colocar uma... Porque eu não estou encontrando a palavra ideal, assim, mas não deve ser tão... Não sei nem se é tão humano, porque... Mas eu acho que os direitos humanos não deve ser tão... Sabe, essa questão do econômico, sabe, que os direitos humanos, porque você querendo ou não, se você... Privilégio, não deve ser um privilégio. Não tem que ter um privilégio, é exatamente isso, Aline. Para quem, eu acho que os direitos humanos tem que ser humano. Se você é humano, você vai ter as consequências quanto pessoa humana, entende? E é válido para todo mundo, assim, sabe? Porque aí eu acho que a gente vai começando a ter receio de cometer alguns atos. Por exemplo, teriam-se receios de cometer atos se soubesse, eu acho que a partir de agora vão ter esse receio de ir lá quebrar a esplanada. Eu acho que agora não tem mais essa brincadeira. Vamos fechar o STF, vamos quebrar o STF. Acho que se a gente colocar num grupo bolsonarista de brincadeira, vamos quebrar o STF, eu acho que as 100 pessoas que levantavam a mão, eu vou, e hoje já não levanta a mão, porque eu acho que é isso, assim, tem que ser pulso firme mesmo, assim, sabe? Você cometeu a atrocidade desnecessariamente, você vai assumir a sua ação, né? Porque tem outras pessoas também que têm o mesmo direito. Eu tenho o direito de estar no STF e ir lá visitar as obras de arte que tinha, eu tenho o direito, quanto pessoa humana, de acreditar que o STF é um espaço que garante um direito para mim, sabe?
e a pessoa que não acredita no STF se dá o direito, que é meia dúzia, não é nem... Se fosse 60%, 50 mais 1 da população brasileira, eu ia falar assim, olha, gente, a maioria da população não quer o STF, né? Mas não é 50 e mais 1. Não é nem 5, não é nem 1, não é nem 1% da população que não quer o STF. E aí a pessoa vai se dar o direito de quebrar. Não é nem 1% do, sabe? Mas, enfim. É sobre isso. Valeu, galera. Pode falar, Hildo. Oi, boa noite. Uma pergunta para a Aline. Tudo bem, Aline? Estou ouvindo? Então, é uma discussão muito importante essa, relembrar, para quem já fez estudo ou pesquisa sobre os direitos humanos, eu achei muito importante relembrar. Também já fiz alguns cursos, mas essa pauta deve estar sempre em alta, porque é um caso de educação mesmo. Relembrar essa pauta de direitos humanos, relembrar, pensar que há ideias equivocadas, como no caso aí dos presos desse terrorismo, estão reclamando, pedindo direitos humanos para eles. Agora que eles lembraram, mas antes não tinha isso. Eu trabalhei em penitenciária como professor da educação prisional, e tive lá também, que não existe pena de morte no Brasil, mas muito querem que a presa acabe e morre na cadeia. Então, o direitos humanos veio para dar uma proteção também para a sociedade, para que não haja uma outra revolução interna, porque não tem direitos, não tem cuidados, não tem uma sobrevida lá no cárcere. Mas a pergunta, assim, eu estou fazendo um projeto de pesquisa sobre violência na escola, ocorrências disciplinares na escola após a pandemia. Eu quero identificar quem são esses alunos que são alvos dessas ocorrências. E o pressuposto é que há um racismo, há uma violação também de direitos humanos. Também a outra questão também é, para mim, assim, como linkar essa questão de direitos humanos com essa minha pesquisa. Ontem eu ouvi uma professora falando que em escolas particulares, pensando também em direitos humanos, crianças com deficiência são rejeitadas para estudar em escolas particulares, porque aí inúmeras desculpas veladas para não atender essa população. Entendeu, Aline? Obrigado. Obrigada a você, Hildo. Bom, então, assim, pelo que eu entendi, sua dúvida é sobre como linkar essa questão dos direitos humanos a essas ocorrências na escola, né? Sim. Eu, a princípio, assim, o primeiro movimento seria pensar que essas ocorrências seriam sanções a esses alunos considerados o tal do fracasso escolar, esse tipo de coisa, né? Seria, por exemplo, uma suspensão ou expulsão, essas seriam as ocorrências, certo? Isso. Então, essa é uma violação de um princípio básico que é o direito à educação, né? Que é um direito inalienável. Então, e aí você pode usar tanto a declaração quanto o ECA, que é uma reafirmação desse direito universal e inalienável da educação, né? Então, toda criança, todo adolescente, todo jovem tem direito a estar na escola. Aí, as questões comportamentais, a escola tem que criar estratégias para lidar com isso e levar em consideração todo esse contexto, né? Quer dizer, quem são essas crianças? É que esse termo fracasso escolar já foi tão criticado que ele não é mais assim usado tanto, né? Mas dentro das escolas, eu também fui professora durante muitos anos em escola pública. O fracasso escolar ele é um termo que existe, né? Que circula, né? Quer dizer, quem são essas crianças que não dão certo na escola, né? Que não servem para a escola, né? São as crianças pretas, são as crianças periféricas, né? Então, é uma violação desse direito inalienável à educação,
né? E eu acho que aí você traz para o ECA, você também ganha com argumentos nessa sua pesquisa. Espero que... Eu só queria também só complementar o que a Débora e a Sheila estavam falando, né? E é interessante como que, às vezes, os direitos humanos, eles estão no nosso imaginário muito por conta desse discurso, durante muitos anos, dessa ala mais conservadora, né? De que, direitos humanos é para bandido, não sei o quê, né? Quer dizer, existe um imaginário que liga os direitos humanos somente à vida carcerária, à situação jurídica, criminal, né, da população. E não é, né? Os direitos humanos, o nosso, né, quer dizer, são direitos básicos, direito à vida, direito de ir e vir, né? Quer dizer, se a gente for pensar nessas manifestações que bloquearam estradas, por exemplo, é uma violação de direito humano, né? Quer dizer, é o direito de ir e vir. Quantas pessoas ficaram doentes? Aquela história lá da senhorinha, a mãe que morreu no outro lugar porque a mulher não conseguiu chegar, o menino que ia fazer a cirurgia no olho, né? Quer dizer, essas movimentações, essas coisas que aconteceram, causaram violações de direitos também para outras pessoas, né? Quer dizer, num movimento que buscava algum direito específico lá, né, deles, direito de não aceitar a democracia, outros direitos de todas as outras pessoas foram violados, né? Então, só para chamar um pouquinho a atenção para essa questão de que os direitos humanos estão em todos os âmbitos da nossa vida, não só ligados ao encarceramento, que é uma questão muito importante, principalmente no Brasil, que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? E, Aline, só complementando, geralmente quando as pessoas acham, né, que a gente que trabalha na área, né, de direitos humanos, aí, você gosta de defender os fracos e oprimidos, e eu gosto muito de trazer uma discussão no sentido de que eu falo assim, quando você está doente, né, para onde você vai, né? Então, a saúde é uma questão de direitos humanos, sabe? Uma coisa muito bacana, você vai se acidenta numa via pública, aí vai o carro da SAMU, né, te socorrer. Aí eu sempre digo assim, aquilo ali é direitos humanos. Então, é muito pertinente você colocar isso, porque, de fato, né, a gente tem que começar a pensar na possibilidade também que os direitos humanos não estão simplesmente nesse lugar que você citou, né, e no que foi falado aqui, mas ela está em várias questões, inclusive na própria educação. E eu não sei, Aline, mas eu acho que a LDB também é muito importante para o colega também começar é muito importante mesmo, inclusive para que ele possa trazer argumentos, né, baseado na questão mesmo de um direito que foi conquistado, e a LDB é muito importante nisso. Sem dúvida. Só para terminar, assim, quando se fala essa questão da questão carcerária, Aline, é porque, de fato, a grande maioria dos jovens, né, não vou dizer a grande maioria, mas uma população muito grande dos jovens, da juventude negra, né, brasileira, perde o direito à liberdade do ir e vir por ser forjado pela segurança pública, né? E eu acho que isso por ser um dos países que tem uma massa muito grande da população carcerária e pessoas jovens, né, dentro desse sistema penitenciário, eu acho que é muito pertinente a gente estar sempre... Mas eu acho que é isso mesmo, tem outros âmbitos, né, a gente é muito mais amplo do que a gente imagina, né, a população LGBTQI, outro dia eu vi uma pesquisa que as violências contra a população transexuais, né, a violência é brutal, assim, a grande maioria da população que sofre essa violência, que morre por conta da violência, são mortes
completamente violentas, ou a paulada, ou, né, são mortes violentas simplesmente porque são pessoas trans, né, mulheres mulheres lésbicas que um dos meus maiores medos é esse, né, a correção, né, do estupro para ser corrigida, né, para virar, você não pode ser sapatão, você tem que ser uma mulher, né, as gays que apanham na rua, de fato isso acontece, né, não é, mas é por conta do contexto que a gente está vivendo hoje, é justamente isso, assim, né, é justamente por isso, assim, que eu acho que esse debate está mais efervescente diante dessa questão carcerária, né? Porque eu fico pensando, né? Mano, os caras forjam adolescente, forja jovem, né? Encarcera, a polícia mata. Essa semana a polícia matou um quebrado aqui, ó, na Zona Sul. Tem um quebrado que morreu aqui na mão da polícia, tio, né? Perdeu a vida, né? Outro levou um salve da polícia, levou um salvão mesmo, tá ligado? Tipo, a polícia chegou arregaçando, quebrando no pau, né? Porque a quebrada estava protestando a morte desse jovem aqui no Jardim Ângela, né? No Piraporinha. Então, é isso, assim. A violência policial no nosso cotidiano, né, de quebrada é muito presente, né? É muito presente. E quando a gente se depara com a polícia tirando foto com os playboy, o playboy que bota fogo em indígena e fica 2 dias preso, e o polícia forjando os quebradas por causa de um beck, parça, barato você é louco. É uma revolta da porra, velho, você é doido. Mas é isso, valeu, é nóis. Mais alguém? Tá. E eu queria só reforçar o que a Aline falou. A gente tem que pensar que essas questões de direitos humanos, elas vão muito além. Quando a gente fala, que nem vocês estão falando, né, em relação ao carceramento de população negra, a gente tem que pensar também que a população negra é a que mais morre no sistema de saúde, né? Então, os direitos humanos, ele abrange muitas questões, né? Hoje, você vê que a falta de atendimento e uma falta de política de saúde da população negra é que faz que ela seja a população que mais sofre dentro do sistema da saúde, né? A população que mais tem uma educação deficiente, né, dentro do Brasil, as pessoas da população negra. Então, por isso que eu falei para vocês, eu estou batendo muito para vocês essa questão do viés da raça, porque a questão da raça nos direitos humanos, ele não vai só para o viés de encarceramento, ele vai para muitos outros vieses, né? Então, muitas violações, né? O pessoal que mais vive em situação de rua, morando em rua hoje, é população negra, população vulnerável e população LGBT, né? Então, os direitos humanos, ele é muito mais que isso, né? A questão carcerária, ela aparece muito por causa dessas questões de violência, mas e porque toda vez que há violência na questão carcerária e questão de polícia, o que as pessoas falam? Vai lá e procura os direitos humanos, né? Então, as pessoas só enxergam os direitos humanos por esse viés. Mas tem muitas outras coisas aí que fazem parte dele, que são tão quão importantes, né? Questão ambiental, né? E hoje, graças a Deus, a gente está com vários ministérios aí que acabam abarcando muitas questões que fazem parte dele, questões dos indígenas, que são extremamente violados nos seus direitos também, né? Não é só a população, eles são uma população que são extremamente violados e sofrem muitas questões, né? E eu estou reforçando isso para vocês porque dentro de quando vocês forem responder uma prova do Diversas, eles querem que vocês tenham esse conceito amplo do que é os direitos humanos, né? Quais são as violações, não só de uma única perspectiva de violação, mas de todos os tipos de perspectiva que eles são capazes de violar, né? Então, em termos de prova dissertativa do programa e de outros programas, não só desses, procurem ter quando vem esse tipo de questão, vocês colocarem de uma forma de uma visão ampla, né? Porque é isso que eles procuram saber, é isso que eles procuram entender, se vocês conseguem ter esse entendimento de quanto isso abarca a sociedade em todos os outros setores que esses direitos são violados dentro da sociedade. Tá bom? E só para complementar, novamente, o que a Ale está falando,
questões que são super contemporâneas, né? Que a gente comentou, né? Esse racismo ambiental, né? Quer dizer, na época da declaração, a questão ambiental, o que era, né? Gente, a gente começou a discutir questão ambiental nos anos 90, né? A gente está vivendo aí o que alguns teóricos chamam de antropoceno, né? Que é essa era em que o planeta está modificado pela ação humana, né? Quer dizer, a ação humana já ganhou uma amplitude geológica, né? Já é uma era geológica, quer dizer, a gente já interferiu na natureza de uma forma muito expressiva. E as populações não hegemônicas são as que mais são atingidas pelas consequências, pelos desastres naturais, pelas doenças, pelas contaminações, né? Então, é um tema super contemporâneo que eu acho que vale a pena também dar uma olhada, dar uma pesquisada, dar uma observada, porque realmente ele pode enriquecer uma possível resposta, uma possível argumentação, né? E só para trazer também um pouquinho dessa última provocação que eu trouxe, né, sobre o pós-humanismo, quer dizer, a gente está ainda, no mundo todo, não só no Brasil, ainda discutindo coisas básicas, né, dos direitos humanos, que é o quê? Direito à vida, direito a comer, a educação, né, e existem setores da sociedade planetária que já estão desenvolvendo tecnologias de vida eterna, né, quer dizer, de questões medicinais de cura de doenças, né? A própria implantação de chip, né, cerebral. Então essas coisas estão acontecendo, né? Que não é mais ficção científica, né? E aí algumas questões éticas entram nisso, porque, quer dizer, quem vai ter acesso a esses benefícios tecnológicos, né? O próprio metaverso, o que é isso, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a gente tem quase 16 milhões de dispositivos eletrônicos circulando, né? Então, são muitos celulares, são muitos computadores, só que o que existe no Brasil? Existe um analfabetismo digital também, né? Quer dizer, o que existem são milhões de pessoas conectadas com o celular, só que isso explica também essa ascensão da extrema-direita pelos grupos de WhatsApp, pelo celular, pelas fake news, pela pós-verdade, né? Quer dizer, a tecnologia servindo como ferramenta de manipulação ao invés de libertação, né? Ao invés de emancipação, né? Então, essas questões aí tecnológicas, digitais, são também estão, sim, fervendo, e, com certeza, dar uma olhada, acessar essas informações, dialogar de forma crítica, também é um passo importante, assim, para entender as questões de direitos humanos, porque dentro dos direitos humanos existe o direito à cultura do seu país, a cultura mundial, enfim, direito à cultura, né? E hoje a gente vive numa cultura digital, né? A nossa cultura já é totalmente digital. Isso aqui que a gente está vivendo, esse encontro online, faz parte dessa cultura digital, né? Que é chamada, teoricamente, aí, né, formalmente, como cybercultura, né? Quem tem acesso? Por exemplo, se a gente for pensar no Auxílio Brasil, né, ou no auxílio emergencial, as pessoas que realmente estavam na miséria, abaixo da linha da pobreza, elas não tinham nem o celular, nem a internet, nem as habilidades para
fazer a tal da inscrição e de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, toda essa linguagem digital. Hoje em dia, a maioria das coisas, dos cadastros, tudo, você precisa ter um celular, baixar um aplicativo, quer dizer, então, tem essa questão também, né, que existe uma grande violação desse direito à cultura digital, né? E quais são as populações que são mais atingidas? Então, também são questões para a gente pensar. Magda, para a gente finalizar. Não, só queria lembrar que um outro tema também que eu considero bastante importante é a questão do processo migratório, né? Diante as guerras, né? Os trânsitos, né? De territórios. Então, aí me ocorreu as migrações. Sheila, você levantou a mão? Não, eu deixei levantado. Desculpa. Imagina. Gente, então é isso. Queria agradecer vocês, viu, por vocês terem estado aqui com a gente, para poder fazer essa troca. E a gente amanhã teremos novas novidades. E seguimos aí, no nosso terceiro ciclo, né? A gente está chegando nas retas finais aí nos últimos 2 meses, mas a gente está com bastante coisa aí para poder compartilhar. Tá bom? Aline, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a gente encerrar? Não, só agradecer também todo mundo e desejar força aí nessa retinha final para a gente continuar aí e conseguir passar pelos processos, né, e dar continuidade às nossas pesquisas e às nossas ações, né, como a Sheila falou, né, as nossas ações cotidianas. E é isso, gente. Obrigada, beijo, meninas. Bom descanso para vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.